a gente sabe que é feito um trabalho de bastidor, questão psicológica, técnica, tática, física, enfim. Mas esse resultado foi importante para resgatar o ânimo da equipe, já pensando inclusive no próximo adversário? Esse resultado é fundamental contra o líder, o time que vem jogando o melhor futebol da competição. E esse trabalho mental que a gente faz, ele é um trabalho que envolve todo o staff, né? Acho que a gente tem que falar que o primeiro ponto para você ter tranquilidade para trabalhar dentro de um clube no momento desse de dificuldade, de pressão, vem do nosso chefe, né? O Diogo é um cara que é sensacional no dia a dia. Nesse momento de pressão, ele gera uma tranquilidade para a gente conseguir trabalhar e uma tranquilidade para os atletas. E eu tenho uma experiência de trabalhar em momentos como esse em outros clubes, onde o gestor, onde o CEO, onde as pessoas às vezes atrapalham o treinador. E o Diogo, ele ajudou muito a gente essa semana. Então tem que ser falado isso, porque ele é um cara que está no dia a dia no clube, todos os dias, conversa com os atletas, conversa comigo, conversa com todo o staff. Então essa tranquilidade que começa vindo de cima e chega para o treinador, e que o treinador junto com a comissão passa para os atletas, ela é muito importante nesse momento. Então é um trabalho em conjunto que a gente fez nessa semana difícil, de pressão, porque a gente sabia que nós estaríamos jogando na zona do rebaixamento por causa do outro jogo. E nós conseguimos superar toda essa pressão que se gera de fora, blindar o nosso vestiário para os jogadores estarem leves para jogar. Isso é um trabalho feito por todos. Então, assim, a gente está muito feliz pelo rendimento, pela vitória. Uma vitória que já era para ter vindo no jogo do Volta Redonda. Eu falei para vocês no final do jogo na entrevista que nós produzimos para vencer. E aí você não vence, não empata e ainda perde. E aí gera uma pressão, uma desconfiança, e que hoje o jogo foi um jogo excelente. Nós merecemos vencer mais uma vez e vencemos dessa vez. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. O Confiança, no primeiro tempo, criou inúmeras oportunidades, mas, mais uma vez, sem concluir em gol. O que é que você conversou no vestiário para que o time, no segundo tempo, pudesse acertar e os gols comecem a sair? Na verdade, nós concluímos em gol, né? Acho que o Kaique França fez um milagre na bola do Zeca, uma bola treinada que a gente tem, que é a infiltração do Zeca pelo lado contrário. A gente sabia que o Isaac era um meia volante que joga naquela posição e que ele teria dificuldade de entrar naquela zona para marcar o Zeca muitas vezes, porque ele é um jogador muito criativo, mas ele é um meia atacante. Então nós usamos no treinamento muitas vezes aquela movimentação do Zeca e deu certo. Eu, como treinador, eu fico feliz quando a gente treina as jogadas ensaiadas e as coisas acontecem. Então nós tivemos a chance de gol, tivemos outras chances, a bola não entrou. Então eu conversei com eles aqui sobre ter calma, sobre ter paciência, que nós tínhamos mais 45 minutos para vencer o jogo, e a bola parada é algo que a gente tem treinado. Eu fiz um ajuste no intervalo em colocar o PK para bater as bolas paradas pelo contra-ataque, que estava muito perigoso, e também porque a bola do Kelvin, a bola dos outros batedores não estava entrando boa, então o PK tem uma batida boa na bola, acho que essa mudança também foi muito importante. O Aquino é um cara que a gente treina o movimento dele no segundo pau. Então, assim, eu como treinador tenho que dar parabéns para os nossos atletas, porque hoje eles foram impecáveis, o que a gente treina aconteceu. E aproveitando a oportunidade, além de dar parabéns para os jogadores, eu tenho que falar do nosso torcedor. Dar parabéns para o nosso torcedor, porque nós entramos na zona do rebaixamento nesse jogo, a torcida nos apoiou no início da partida, nós fomos para o intervalo empatando, a torcida nos apoiou no intervalo. Isso foi sensacional, então quero agradecer ao torcedor que esteve presente aqui, que nos ajudou muito nesse momento de tensão, e a gente vai por mais, a gente vai buscar uma vitória fora de casa, vai buscar ponto fora de casa para continuar na nossa briga aí dentro do campeonato e subir na tabela. O futebol ele é um esporte coletivo, se ganhar, ganha todos, se perder, perdem todos. Você foi para uma quarta partida precisando dessa vitória, talvez até para tirar aquele peso que você está precisando, a sua ansiedade, qualquer coisa parecida, em particular o que foi para você. Bom, a gente quando trabalha como treinador do futebol brasileiro, a gente está muito acostumado com a pressão, essa que é a verdade. A gente se acostuma com a pressão, a gente sabe que 4 jogos sem vencer no futebol brasileiro é como se fosse na Europa 20. Eu estive na Europa trabalhando agora na Geórgia, no leste europeu, a gente teve um momento que nós ficamos 5 jogos sem vencer e o presidente do meu clube estava numa paz, eu até estranhava, né? E a gente, quando vem para o Brasil, a gente sabe que essa dificuldade é muito grande. Aqui nós temos a paciência como se tem em outros lugares. Mas a gente está acostumado e um ponto importante é o quê? Os indicativos. A gente trabalha com dados estatísticos, a gente trabalha com análise de desempenho. Eu, como treinador, faço análises de indicativos que vão me dizer a performance da equipe. Quando eu sair do jogo do Volta Redonda, depois eu pego o relatório do jogo,
pelo relatório do iScout, o jogo era para ter sido 2-0, porque a chance do gol do Volta Redonda é muito no mérito do Catatal, que é um excelente finalizador, mas o Volta Redonda não construiu nem para fazer um gol, essa que é a verdade. Estou sendo honesto aqui. E o nosso time construiu 2 chances claríssimas na pequena área que a bola não entrou. Então essas estatísticas que a gente busca, elas são balizadores para dar tranquilidade no trabalho também. E aí acho que os balizadores são importantes, com a experiência que a gente tem na Série C e no futebol também vai dando essa tranquilidade para eu chegar aqui e não estar naquele desespero que às vezes as pessoas ficam no momento de pressão. E agora usar essa vitória como combustível para melhorar os resultados na competição. Eu acho que quando você vence um jogo contra o líder, a moral que traz, né, a energia que traz um jogo desse, ela vai resultar com certeza na sequência do campeonato. Porque você entende que um esporte de alto rendimento, como o futebol quando você está muito tensionado, como qualquer esporte de alto rendimento, você perde precisão, você perde concentração, tomada de decisão. Então, assim, quando a gente tem uma vitória como essa, é natural o jogador entrar um pouco mais leve, né? O atleta está um pouco mais confiante para fazer ainda o que a gente treina. Então, o nosso grupo está de parabéns. O jogo foi nota 10, a gente mereceu vencer e esse jogo vai nos servir de combustível para a gente continuar buscando vitórias, empates, pontuando. A primeira coisa agora é a gente somar os pontos necessários para não ter risco mais, né? Apesar de eu achar que a gente está produzindo para ter tranquilidade na competição. Mas é importante a gente fazer essa pontuação logo, para depois a gente estar olhando para a parte do meio da tabela para cima com tranquilidade. Um resultado importante para o Confiança, né? Precisava construir esse resultado, garantir essa vitória, para chegar com mais ânimo para encarar o Ipiranga fora de casa? Sim, a gente sabia que se a gente quisesse algo na competição, a gente precisava vencer. Sabíamos que ia ser um jogo bem difícil contra o líder da competição, que vem numa sintonia bem diferente da nossa, né? Que eles vêm numa alta, com mais confiança, com mais tranquilidade. A gente sabia que a gente fez um bom trabalho durante a semana. A gente sabe que a gente fez um jogo bom também contra o Volta Redonda, mas a gente não conseguiu executar em gols. Tivemos no primeiro tempo chance de fazer o gol também. E quando eu falei para o nosso grupo, a gente mentalizar os gols que ia acontecer. Fui muito feliz de ter feito 2 gols, mas também exaltar a confiança, a qualidade do PK ali, que conseguiu fazer 2 cruzamentos bons, pude fazer concluir em gol. Dar uma tranquilidade a mais agora durante essa semana, que a gente merecia. E a gente tem um pouco de humildade também, de saber o pezinho no chão, que não tem nada a ganho. Foi um grande jogo difícil. Teremos o Ipiranga agora fora de casa também, com um adversário bem difícil, mas a gente vai buscar agora pontuar o máximo para a gente conseguir sair o mais rápido dessa situação, para a gente conseguir ali, quem sabe no final da competição, a gente almejar o G8 também. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. Eu queria saber da sua emoção em fazer 2 gols contra a melhor defesa da Série C. Muito feliz. Como eu falei, desde o começo do ano eu não estava tendo sequência de jogos e eu trabalhei muito para buscar o meu espaço na equipe. Eu sabia que uma hora ia acontecer. Agora estou no 2º jogo consecutivo titular, pude fazer os 2 gols, muito emocionado, muito feliz, porque eu trabalho muito, me dedico muito. Às vezes a coisa não acontece, né? Mas eu sabia que em algum momento as coisas iam acontecer e aí eu pude fazer os 2 gols. E não teria feito isso se não fosse a confiança que todo o elenco depositou em mim, a comissão técnica, e agora descansar, porque a gente tem um grande jogo difícil agora contra o Ipiranga. Michael, a gente observa que durante a semana vocês tiveram alguns treinos específicos, certo? O técnico Thiago Gomes focou muito isso aí, pegar a cabeça do Michael, teve isso aí? A gente trabalhou muito a bola parada, a gente sabia que eles eram uma defesa muito sólida, uma equipe que toma muito poucos gols, mas a gente sabia que eles tinham no segundo pau ali, eles tinham dificuldade, e a gente treinou muito essa jogada, e pude ajudar e concluir em gols ali, e fui muito feliz. Foi uma jogada bem trabalhada durante a semana, a gente sabia que o resultado poderia acontecer hoje. Essa semana, conversando com o PK lá no clube, ele reconheceu os erros, reconheceu o momento que a equipe estava passando, e reconhecer toda essa dificuldade foi importante também para ter o ímpeto desse resultado de hoje. Sim, a gente falou que o momento agora não é de pensar em individual, né? A gente pensar em grupo. Se tivesse que voltar lá para a zaga ajudar a marcar, a gente ia voltar. Se tivesse que a zaga lá para frente atacar, teria que atacar. Acho que, como eu disse, a palavra durante a semana é união. É a gente se unir, deixar o ego de lado, deixar o eu de lado, fazer o eu em prol do grupo, que as coisas iam acontecer. E a gente fez isso, a gente se fechou. Ontem a gente teve uma reunião também sobre isso, sobre se blindar, sobre se fechar, porque a gente depende um do outro ali dentro de campo.
Então a gente não pensou no eu individual, a gente pensou no coletivo e as coisas aconteceram a favor da gente.